Pedro, se tiver gente aí fora, você pode chamar para entrar. Estamos gravando, né? Estamos gravando, né? Estamos gravando. Bom, gente, então boa tarde. Vocês aqui, vocês aí, vocês por aí, nos acompanhando. Nós vamos dar início à nossa etapa da oficina teórico-metodológica, raças, contextos locais, nacionais e globais. Então, nessa mesa aqui temos eu e a professora Isabel Hernandes, e seguindo o que vocês possivelmente tiveram vontade na oficina que foi mediada pelo professor Carlos Vaqueiro. Como o nome está dizendo, a ideia hoje não é ser uma conferência. A ideia hoje não é ser um lecture, uma coisa, digamos, mais estruturada, mas a ideia é fazer essa conversa com vocês. Então, a ideia é que a gente elabore algumas questões, faça algumas provocações, algumas reflexões, e aí a gente pensou em fazer a seguinte dinâmica. A professora Isabel vai falar, e talvez uns 10, 15 minutos, a gente abre para uma primeira rodada de questões, depois volta para mim, eu falo um pouco, abre para uma nova rodada de questões, de intervenções. Então, fazendo mesmo um bate-papo, né, uma conversa. Então, a gente vai fazer algumas considerações sobre o tema mais geral, né, que é exatamente a ideia de pensar raça nos contextos locais, nacionais e globais. Então, eu vou passar aqui logo de início a fala para a professora Isabel, são 2h40, ela vai falar um pouco aí, 10, 15 minutos, depois a gente abre para a primeira rodada de questões, de perguntas, de considerações de vocês, depois volta para mim. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, con relación a la temática de la mesa, debemos ubicarnos primeramente en esos contextos nacionales. Como sabemos, por una cuestión nacional, Cuba, la isla de Cuba, recibió enorme cantidad, enorme para ser una isla, porque claro, más que Brasil no, de personas provenientes de África que llegaron en forma de esclavizados o fueron sometidos a la esclavización. Sin embargo, aunque eso es lo que caracteriza nacionalmente el contexto, o ese contexto de manera nacional no es lo que ya cuando particularizamos en las regiones, saben que el concepto de región es un concepto polémico, porque una región puede ser el espacio menor a un país, pero también puede ser el espacio mayor a un país. Cuando hablamos de la región Caribe, estamos hablando de varios países. Cuando hablamos de región en Cuba, estamos hablando de 3 regiones fundamentalmente, o sea, de las regiones occidental, central y oriental, que son en las que se divide el territorio desde varias ópticas, por ejemplo, bueno, la geográfica, la meteorológica, la utilizamos también por las Fuerzas Armadas del territorio para la formación del ejército. Por lo tanto, casi siempre utilizamos estos espacios de región occidental, oriental y central. Hasta en la meteorología son utilizados para describir los fenómenos meteorológicos que van en cuanto a la cultura. Es lo mismo, hay una cultura regional. Entonces, cuando estamos hablando de esa cultura regional, las provincias de La Habana y Matanzas, que somos los 2 representantes cubanos que estamos aquí y que somos de las provincias que se caracterizan por una cultura bastante homogénea, caracterizada por esa presencia de la esclavitud hasta los últimos momentos en que esta estuvo vigente en Cuba. Esto tiene mucho que ver con la economía de estas regiones, de cada una de las regiones que le he mencionado. Entonces, en la región central del país, caracterizada no por el sistema de plantaciones en la época colonial, sino por el sistema de hacienda comunera
de extensiones de tierra para la cría del ganado, se caracterizan hoy por eso. Ha llegado a nuestros días que tienen una cultura asociada a la ganadería, tienen también fiestas importantes que forman parte de la tradición en Cuba, pero ya son con otras características más apegadas a las raíces que no son las africanas, aunque también hay ejemplos de estos en esas regiones, o sea, de cultura en la que se ve la raíz africana, pero en mayor medida se ven las de otras raíces como la hispana, por ejemplo, la de los canarios, sobre todo. En este caso, La Habana y Matanzas y también después La Habana, el oriente, o sea, la zona oriental, sobre todo con Santiago de Cuba, tienen características diferentes y hoy exhiben ese legado africano con mucha más fuerza. Hay un lugar, una provincia, que es una provincia joven, que precisamente evidencia ese tránsito de la plantación esclavista y su esplendor de la zona occidental hacia el centro del país, cuando ya la esclavitud comenzó a entrar en su etapa de desintegración en Cuba. Y nos referimos a la región de Cienfuegos, donde hay también importantes cabildos africanos que caracterizan a esa región. Al respecto de cómo tratar raza y racismo, por estas razones que estamos hablando, evidentemente vemos que cuando en Cuba se da el movimiento de los independientes de color, que fue un hecho que les relaté en intervención, bueno, con la rapidez que tuve que hacerlo, ¿no? Pero que ocurrió en el año 1912, un escenario fundamental van a ser las provincias orientales, o sea, Santiago de Cuba, el oriente del país, donde hay mucha presencia negra y por lo tanto ocurre en ese lugar, aunque La Habana y Matanzas, por supuesto, están implicadas también. En el caso de manifestaciones actuales de ese racismo, nosotros tenemos que decir que la Comisión José Antonio Aponte de la UNIA en Cuba, que recuerden, les dije que fue la primera surgida después de la revolución para enfrentar el tema del racismo, y que fue la primera vez que en Cuba se admitió, que fue el año 2008, cuando surge en La Habana, que además de estar en el occidente, es la capital de la isla, pero está en el occidente del país. Y la Comisión José Antonio Ponte surge de manera nacional, pero hay ediciones provinciales de esa comisión, por lo que la edición provincial primera en surgir fue la de Matanzas, donde más esclavizados hubo en Cuba en la época de la economía de plantaciones y que hoy exhibe un abundante y variado legado africano. No obstante, la comisión y posteriormente el proyecto que surgió 10 años después, en 2019, 11 años después, y que, como dijo Alberto en su intervención, está liderado por el presidente del país, o sea, Miguel Díaz-Canel, el presidente, es quien dirige el proyecto nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial. Y a pesar de que en Cuba, Fidel, en el año 1959, la revolución triunfa en enero del 59, y en marzo del 59, Fidel ya en un discurso está diciendo que el problema de los negros y de la discriminación racial era de los más difíciles que la revolución tenía que enfrentar. O sea que Fidel sabía que el camino no iba a ser fácil para resolver el problema. Tanto que hemos llegado ahora y como que se creyó resuelto, fue peor todavía y no lo hemos resuelto. Entonces, bueno, no sé las experiencias que tengan ustedes y que yo quisiera que en nuestro intercambio esas experiencias también salieran a relucir, pero es algo muy sutil y pienso que por lo sutil, que por lo que se puede enmascarar, es que es tan difícil luchar contra el racismo. Porque quizás en los momentos en que se manifieste de manera abierta,
sin tapujos, usted puede combatirlo mejor que cuando está enmascarado. Y es el problema que nosotros hemos tenido, el enmascaramiento de eso, porque usted entonces, cuando se manifiesta en contra de lo sucedido, no le permiten decir que ese hecho está racializado y se justifica de diferentes maneras. Yo, a ver, tengo un ejemplo que tengo muchas anécdotas, porque además de trabajar en un museo que trata la temática, y que me las cuentan, que me llegan, en Cuba existe un observatorio ahora, de reciente creación, hace un año, para estos temas de racialidad. Porque ese observatorio se hace necesario precisamente porque es tan sutil que usted lo puede descubrir y hay que ir hacia allí, hacia donde haya una huella racializada, algo, porque en estos momentos de lo que se trata es de lograr eliminar las brechas de equidad entre la población negra, población blanca, para también con esto estar combatiendo el problema del racismo. Por ejemplo, yo estuve en una visita en la que Alberto, que está aquí ahora también, quizás no recuerde que esto ocurrió porque estamos hablando del año 2012, hace mucho tiempo, en que en ese evento que él realiza en la Casa de África y que siempre culmina en Matanzas, visitábamos un municipio matancero, íbamos a llevar a los delegados del evento a un municipio matancero que es el municipio de Jagüey Grande, así se llama el municipio en Matanzas. Siempre los organizadores vamos antes para ver, para constatar que todo esté bien, para cuando los delegados del evento lleguen. Pero ese día era 3 de diciembre. En Cuba, el 3 de diciembre, velamos a Changó, a Santa Bárbara, porque el día de Changó en Cuba es el 4 de diciembre. Y la noche de 3 para 4 se hace la velada. Pero en esos momentos habían estado vendiendo en Cuba en las tiendas un tipo de perfume que tenía el nombre de los orichas. Había perfume Ochun, Changó, Yemayá, y yo estaba interesada en comprar uno de esos perfumes que no lo encontraba en la ciudad de Matanzas. Y como habíamos terminado de almorzar y estábamos recorriendo el poblado, fui a la tienda y le pregunté a la tendera por el perfume y le dije, por casualidad ustedes tendrán, les quedará perfume Ochun o Yemayá. Y me dijo, ay, no, hoy no hay nada de eso. Hoy se lo han llevado todo. Digo, ay, verdad, hoy es 3 de diciembre. Claro que sí, vinieron los religiosos y se lo llevaron. Y ella me dijo, no, religiosos no, los que vinieron fueron santeros. O sea, para ella, los santeros no son religiosos. ¿Qué son? Para ella, religiosos son los católicos. Los otros son santeros. Y ella por eso me aclara. No sé si ustedes que hablan otro idioma me puedan entender, pero ella quiso decirme, yo le pregunto, el perfume se lo llevan los santeros, ¿verdad que hoy es 3 de diciembre? No me daba cuenta. Y ella me aclara, no, los santeros, los religiosos no, los que vinieron fueron santeros, o sea, los que vinieron practican esas religiones que no tienen importancia, o sea, no son religiosas. Para ella religión es la religión católica, la religión que nos inculcaron los que gobernaron durante muchos años el país y que quedó esa religión como la oficial en los momentos de la colonia, y aunque no hay ninguna religión hoy oficial en Cuba, es un problema que permanece en la mentalidad. Fíjense que ella no me lo está diciendo por algo negativo, ni que ella me está atendiendo bien, pero me aclara quiénes se llevaron el perfume. Los santeros y no los religiosos. Esto mismo ocurre de forma que es verdad que la voluntad del Estado, como yo les mostré en mi intervención anterior, estaban las imágenes de cómo estaba el castillo muy deteriorado y que sin embargo enseguida se asumió restaurar el lugar para instalar un museo
que trate la temática de la esclavitud. Muy bien. Pero yo les tengo otra importante anécdota al respecto, y es en el momento, yo les dije que habíamos adquirido las piezas a través de la Sociedad Espeleológica, a través de donaciones hechas al museo, porque los museos municipales que existen en cada municipio del país ya tenían sus propias colecciones conformadas, y en esas colecciones están los objetos que cuentan de la esclavitud. Y esos objetos casi siempre son grilletes, las cadenas, los cerrojos, los candados, claro, porque son de hierro, son metálicos y son los que trascienden el tiempo y pueden llegar a nuestros días. Muy escasamente hay objetos como una aceitera de barracón, que es una lámpara con aceite para alumbrar el barracón, que de hecho tenemos una. Existen también dos estatuillas de madera que trascendieron el tiempo, que fueron halladas en una zona también donde hubo plantaciones y que tienen imágenes de orichas, esas dos estatuillas. Pero hay personas que han tratado de que lleguen al museo objetos que procedentes de las religiones africanas constituyen hoy piezas valiosas porque fueron de importantes santeras y santeros, porque son objetos que cuentan de esa religión en sus inicios en nuestro territorio y que ya sus dueños fallecieron. Algunas veces nos han llegado piezas para ser compradas por nosotros. El museo o los museos tienen una cuota de dinero en el año para adquirir esas piezas o para adquirir piezas para los museos, de cualquier tipo que sean esas piezas. Entonces, cuando hemos propuesto comprar algunas soperas, que es el receptáculo que se utiliza en la regla de 8 o santería, hemos propuesto comprar algunas soperas, comprar cosas que nos han llegado. Hemos sido cuestionados en algunas oportunidades. Por ejemplo, en una oportunidad, la persona que estaba llevando la dirección de la comisión de compras, porque existe una comisión que aprueba las compras, a ella le vendían, llevaron a vender unas jarras de porcelana preciosas, y ella me dijo, me hace falta que tú me justifiques por qué ustedes quieren comprar eso que tú llamas sopera y una batea de Changó. La batea de Changó es de madera en Cuba, pero es la batea de Changó de un santero muy importante para Matanzas, que murió hace unos años y que dejó muchos ahijados. Y ella me dijo, este jarrón de porcelana, cuando yo lo proponga, tengo toda la justificación, porque el solo hecho de ser de porcelana ya le da el valor para ser adquirido y estar en un museo. ¿Y cómo yo justifico la compra de esos otros objetos que tú tienes ahí? En primer lugar, las dos soperas también eran de porcelana, no eran jarrones, eran soperas de la religión, regla de 8 o santería, pero también eran de porcelana. Y segundo, la que no era de porcelana, que era la batea de Changó, su valor no se lo da ni la madera, ni la porcelana, ni lo que esté hecho. La simple razón con la que tienes que justificar es que perteneció a Cheo Changó, que es un importante santero matancero conocido en Cuba, toda y fuera de Cuba, por muchos iniciados en la regla de 8 que se hacía en Changó. Por lo tanto, ese es su valor. Sin embargo, tuve que ponerme dura y justificarle muy bien y prácticamente discutir con ella para que entendiera que las piezas que le estaba mostrando para mi museo, para el Museo de la Ruta del Esclavo, era tan importante como los jarrones de porcelana que ella quería comprar para poner en otros museos que todavía existen y que hoy no podemos decir que todos los museos nuestros tengan un discurso descolonizador o decolonial, como hoy le quieran llamar. Eso todavía no ha ocurrido, a pesar de todos los esfuerzos hechos y de todo lo que en Cuba se ha logrado. Todavía nos queda mucho por lograr, y como yo les decía, es algo que está también en las mentalidades, y cuando queremos aparentar que el problema está resuelto es más difícil todavía descubrirlo, y es muy sutil. Estábamos
en una entrega de premios por restauración de inmuebles de los edificios que cada año se entregan por la Comisión Nacional de Monumentos en Cuba. Se da un premio a la restauración, al rescate del patrimonio inmueble, que son las edificaciones que tienen que ver con este o aquel momento de la historia o valor arquitectónico, histórico, o puede unir a ambos inclusive. Y en el caso se presentan propuestas por cada provincia. La provincia de Matanzas propuso al Castillo de San Severino. Elaboras un expediente, envían las propuestas, la comisión analiza y se entregan estos premios. Además de que la Comisión Nacional entrega el Gran Premio y 3 lugares más, también hay organizaciones, organismos, sobre todo organizaciones no gubernamentales y organismos otros que entregan también su premio. Bueno, quiero decirles que el Gran Premio fue entregado a una casa, una vivienda que fue restaurada en La Habana, en la zona del Vedado, y que lo que tiene la vivienda adentro permite recrear el modo en que vivía la burguesía cubana del siglo XX, primera mitad, cuando no había revolución. Es un ejemplo desde el punto de vista arquitectónico del movimiento moderno, es un movimiento en arquitectura que tiene varios exponentes en Cuba, muchísimo. Esa casa es uno de los exponentes del movimiento moderno en arquitectura y fue habitada por una familia burguesa cubana. El primer lugar, entonces, se lo dieron al Castillo de San Severino, pero el Gran Premio fue para esa casa. Sin embargo, el problema está en que todas las ONG y todas las demás asociaciones que entregaron premios le dieron el premio de ellos al Castillo de San Severino. Y si queremos, existan museos decoloniales, museos que de verdad relaten nuestra historia, como un lugar que fue restaurado sin dificultad, porque ahí el error hubiera sido que no hubiéramos restaurado bien, pero se hizo con las regulaciones establecidas. El lugar además tiene una historia vinculada a la vida política del país, donde dejaron la vida personas que lucharon por la independencia y por la abolición de la esclavitud. Y si ese lugar hoy contiene un museo y mantiene una función social que socializa, perdonando la redundancia, la cultura cubana, la historia de Cuba, usted va a darlo a aquel, y la justificación sencillamente es que fueron más rigurosos en la elaboración del expediente. ¿Cómo? En la elaboración del expediente, que nos faltó, que no se dice ambiguamente así. Tengan muy presente que hay que elaborar bien los expedientes. Entonces, esa casa lo que hace es divulgar la forma en que vivía la burguesía antes del 59 en Cuba. De todas formas, son ejemplos, yo tengo muchísimos, que de una manera encubierta nosotros decimos, no te dijeron perro, pero te enseñaron la cadena. O sea, no te dijeron, es por el racismo, pero el racismo usted lo ve ahí, es por los prejuicios, es por el desconocimiento de lo que significa, y lamentablemente no siempre, aunque no es algo total, pero no siempre están en los puestos decisores las personas que tienen todo el conocimiento o el deseo y la voluntad de reconocer que tenemos lo africano y lo negro en la base de nuestra cultura y de que hay que seguirlo ponderando. Eso nos pasa en cualquier país, y Cuba, que es un ejemplo de justicia social, tiene todavía que continuar luchando en base a, con el objetivo de acabar de una vez, y creo que nunca se acabará, pero que seguiremos luchando siempre, de el reconocimiento de esto, y de que existe el racismo, y de que existe de manera a veces hasta estructural, y no solamente un racismo que vive en las mentalidades. Nosotros sufrimos mucho también en Cuba cuando el problema del turismo
Bien, la última de las cosas entonces que voy a decir, el turismo que sacó el país de la crisis en los años 90, de la crisis que tuvimos en los 90 después de la caída del campo socialista y que se reforzó el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Bueno, pues el sector emergente fue el turismo y vinieron fueron a Cuba algunas firmas extranjeras que tenían hoteles que eran explotados por cubanos y extranjeros a la vez, había un capital ahí combinado. Bueno, pues muchas veces, muchísimas, fueron excluidas de poder tener puestos de trabajo personas negras, tanto hombres como mujeres. Casi siempre los negros, hombres o mujeres, negras o negros, fueron a las cocinas de los hoteles y atendiendo, prestando servicio, siendo dependientes, vendiendo en las tiendas, trabajando en la cartera, no habían personas negras. Esto fue una reclamación y en el Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas esto salió a relucir y se emprendió enseguida una campaña. El presidente del país en aquel momento, Fidel, después Raúl Castro, lucharon para que esto no continuara ocurriendo y se tomaron medidas y disposiciones, pero esa fue la realidad, que los negros, tanto hombres como mujeres, a la cocina, en los hoteles y en las demás áreas del hotel, las que está mirando el turista que viene a visitarnos, para allá van entonces las personas. Esto pasó. Entonces, bueno, no tengo tiempo para más, pero me gustaría también escuchar de ustedes algunas experiencias y muchas gracias. Então, vamos abrir a primeira rodada de perguntas, de questões, de considerações. Quer começar? Anime-se. Já temos uma pessoa aqui, mais alguém? Pode ir, por favor. Melhor que está gravando, que a gente acompanha no live. Boa tarde. Pela fala da professora Isabel, observei que lá em Cuba também o racismo religioso é bem acirrado, né? Conforme aqui no Brasil. Foi o que me chamou a atenção sobre a questão do racismo religioso. A senhora conhece um pouco da questão do Brasil, do racismo religioso? Podem comparar um com o outro? É possível a comparação? Essa é a minha questão. Parabéns, gente. Eu queria, na verdade, fazer uma complementação dessa pergunta, que é pensar, né, quando você falava dessa burguesia do início do século, né, pré-revolução, eu queria que você falasse um pouco mais como é que essa burguesia ela lidou com o processo da revolução e o processo da participação de Cuba nos movimentos de independência africana, e como é que a questão da raça apareceu nesse contexto. Con su permiso, voy a empezar por responder la segunda pregunta. Cuando digo que la casa perteneció a la burguesía, no es que esa burguesía vive ahí todavía, ni que su familia está ahí. Está el inmueble, la edificación, la casa, ambientada al estilo en el que vivía la burguesía cubana de antes de la revolución. Eso es lo que está ambientado. Para enseñarle a quién queremos exhibir eso, queremos demostrar cómo vivía la burguesía, todo el mundo lo sabe. La burguesía fue expropiada porque se tomaron medidas justas. Los que tenían más de una casa o una de ley de reforma urbana, y todo el mundo tenía una vivienda donde vivir. No podías tener los llamados casatenientes que tenían, no les están traduciendo, que tenían enormes cantidades de viviendas, podían tener 5 o 6 viviendas y vivían de alquilar el resto. Bueno, pues eso se eliminó. En Cuba, la propiedad que usted tiene sobre una vivienda es de una sola vivienda. Y muchos representantes de esa burguesía, muchas personas que vivían de esa manera, abandonaron el país, se fueron de Cuba en los primeros años de la década de los 60, porque la revolución triunfó el 1 de enero del 59. Y entre los años 60, 61, 62 abandonaron el país.
ellos no son los protagonistas de de esas acciones de solidaridad con África, todo lo contrario, el pueblo que apoyó a la revolución y que la apoya, bueno, ese es el que participa, sobre todo los de mi generación, que eran jóvenes en el momento en que se iba a Angola, en que se iba a África a apoyar la lucha de África y que estábamos todos formados por la revolución. Estudiamos en las escuelas creadas por la revolución, en los planes educacionales creados por la revolución y nuestras familias apoyan la revolución porque lo que hizo fue tratar de poner la justicia social, de imponer esa justicia, tratar de que existiera igualdad de oportunidades para todos. La burguesía no. La burguesía o abandonó el país o se vinculó a la contrarrevolución e hicieron daño desde adentro, apoyados por los de afuera, sobre todo los Estados Unidos, y hubo bandas contrarrevolucionarias al inicio de la revolución que incendiaron cañaverales, círculos infantiles, tiendas, mataron a muchas personas, a los brigadistas que iban a llevar a eliminar el analfabetismo, las brigadas de la campaña de alfabetización. Contra esas bandas se luchó y fueron eliminadas totalmente en el año 65. Pero en ese periodo, en esos primeros años de la revolución, también muchos abandonaron el país. Y este inmueble al que yo me refiero es un inmueble, una casa que estaba ahí y que como que arquitectónicamente representa el movimiento moderno, se ambientó como la hubieran tenido sus dueños, con todo el mobiliario de la burguesía. No quiero decir que no haya quienes, habiendo sido burgueses, se quedaron y apoyaron a la revolución. Pero bueno, este no es el caso. Hoy la casa es una casa de exposición, una casa de museo que lo que hace es eso, recrear la forma en que vivía la burguesía. Es algo histórico. Entonces, no entendí muy bien la pregunta de ella, pero ella quiere que hagamos una comparación. Bueno, pienso que no tengo todos los conocimientos de cómo funciona el racismo o cómo se hace evidente el racismo religioso aquí en Brasil. No sé si tendrán ustedes festividades donde es posible ver, pero en el caso cubano, la religión ha sido también un fenómeno cohesionador de la sociedad. Por ejemplo, en estos días, el día antier, ayer fue día 8 y antier día 7, ambos días habían fiestas muy importantes religiosas en Cuba, la de la Virgen de Regla, Yemayá, y la de Ochum, que es la caridad del pobre. Entonces, el fenómeno del sincretismo propicia que lo mismo se va a la Iglesia Católica, que se va al río a rendirle homenaje a Ochum y al mar a rendirle homenaje a Yemayá. Y en los mismos lugares coinciden personas blancas y negras. Los negros están fundamentalmente en la procesión que fue al mar, a poner a la Virgen de Regla en el mar, como la paseaban los obreros portuarios en Cuba toda la vida. También eso fue eliminado en los 60. Y ahora voy a decirte algo. Eso se eliminó porque si alguien le hizo la guerra a la revolución en los inicios, o sea, la relación entre la revolución y la Iglesia Católica no ha sido siempre la misma. Y tuvo en los inicios de la revolución un momento álgido en que la Iglesia Católica propició la salida de Cuba de muchos niños y dijo de que era porque los iban a mandar para Rusia. Y entonces eso se llamó Operación Peter Pan. Muchos niños fueron separados de la familia y llevados para los Estados Unidos. Y la Iglesia Católica fue muy activa en eso. En esos momentos en que la relación con la religión fue muy tensa, con la Iglesia, discúlpame,
con la iglesia fue muy tensa. También hubo que prácticamente prohibir o no permitir que los cultos sincréticos africanos se desarrollaran abiertamente, y había determinadas regulaciones, tenían que estar inventariados, solicitar un permiso para hacer una fiesta religiosa, pero todo esto evolucionó, también lo hizo la iglesia y comenzó a aceptar la revolución. El Papa en el año 98 fue por primera vez a Cuba, y tenemos que decir que esos años 90, como yo les dije, fueron de reavivamiento religioso. Hoy no hay ninguna religión preferida, todo lo contrario, bastante mezclados que estamos desde el punto de vista religioso, e inclusive una persona para iniciarse en la regla de 8 o santería, primero tiene que estar bautizado en la Iglesia Católica. No sé en el caso de ustedes aquí en Brasil, pero no hay ninguna religión oficial, y reciben desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de nuestro gobierno la misma atención, y se atienden de la misma manera las instituciones religiosas. En el caso de Brasil, no tengo toda la información, ¿no?, para establecer esa comparación, pero sí en Cuba te puedo decir que ya en estos momentos se han superado algunas cosas que estuvieron relacionadas con la posición que asumió la iglesia, y que entonces hubo que tener una respuesta pareja para todas las religiones. Pero hoy se han ido solucionando esos problemas, tanto de un lado como de otro. En ese sentido, sí, los problemas que quedan son más de mentalidades que de algo estructural que pueda decirte que haya, inclusive en Cuba se dice que la gente que te dice que no están en nada van a consultarse por la madrugada, consultarse, ir a ver al santero, a la persona religiosa que te puede dar una ayuda religiosa, ¿no? Y que hay quienes iban a escondidas hasta los años 90. Después del 90 ya no hay nadie de madrugada, todo el mundo puede ir de día, y eso es algo que ya prácticamente está solucionado. Bueno. Temos mais alguma questão? Então, se não temos, eu vou também fazer aqui algumas provocações. Acho que o pessoal que está acompanhando talvez não veja o slide. Eu preparei um materialzinho aqui também. Vocês devem lembrar que quem estava na mesa hoje não era eu, formalmente, mas como eu também sou de fazer o dever de casa, eu preparei um pequeno material para pensar um pouco o tema dessa oficina, né, que é racialização e racismo, pensar raça em contexto local, global e transnacional, né? Então, na realidade, como eu disse a vocês, a ideia da oficina é estabelecer, né, algumas provocações, longe de oferecer aqui respostas, mas tentar pensar como é que está se dando esse quadro, né, analítico, esse quadro conceitual em torno da circulação das ideias de raça e de racismo, né? A gente, inclusive, tem uma disciplina aqui no pós-afro, cujo título é exatamente esse, né? A circulação transnacional das ideias de raça e racismo. A gente já fez uma edição da Fábrica de Ideias muito dedicada às questões do patrimônio, e naquele contexto também estivemos pensando em como essa circulação transnacional das ideias de raça e racismo tem afetado a ideia de patrimônio, tem afetado os modos de produção de patrimônio, tem afetado os dispositivos de coleta, né, de fabricação e de montagem de acervos, de exposições, de projetos curatoriais. Então, a gente percebe que, de fato, não dá para falar nessa circulação de categorias que são tão importantes para a história das ciências sociais, desconsiderando os múltiplos fatores, os múltiplos contextos em que ele opera, né? Então, uma das coisas que eu queria pensar um pouco com vocês, né, e aí é uma aproximação, um diálogo, né, com um artista que eu gosto muito, que é o Fabián Villegas, né, talvez alguns de vocês conheçam, e ele tem trabalhado muito plasticamente, mas também intelectualmente,
a partir dessa ideia de contranarrativas, né, que a mim me interessa bastante. Assim. Me interessa pensar tanto o dispositivo da contranarrativa, o dispositivo da contracolonialidade, o dispositivo da contra-hegemonia, e pensar como todas essas coisas podem, de fato, ser úteis, né, como artifícios analíticos, metodológicos, para as operações intelectuais que a gente faz na nossa área. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, né, que o Fabinho Villegas diz, né, que, obviamente, todo quadro colonial, ele depende, né, ele está vinculado à construção de uma narrativa que produz regimes de representação colonial. E dentro desses regimes de representação colonial, a gente pode pensar também uma outra categoria que me tem sido muito útil, que é a ideia de crononormatividade, né? Que é essa relação, os modos como o tempo, né? O tempo da produção, o tempo da existência, o tempo da materialidade, o tempo da economia, do capitalismo moderno, colonial, ele produziu formas distintas de lidar com o tempo, de habitar o tempo e de operar o tempo a partir da questão das hierarquias raciais, né? Então, aos negros, aos indígenas, aos quilombolas, aos ameríndios, aos povos originários, se atribui um tempo, né, que é um tempo, digamos, desprovido de um contexto tecnológico, enquanto o tempo das sociedades brancas ocidentais, né, é o tempo do dinheiro, é o tempo da guerra, é o tempo da materialidade, é o tempo da razão, é o tempo do progresso científico e tecnológico. Então, essas narrativas, né, que conformam esses regimes de representação colonial, né, eles estão assentados, né, nesse modelo, né, extrativista, nesse modelo das opressões, das múltiplas opressões, nesse modelo que desenha, né, um projeto civilizatório e que é também um regime, né, produzido sobre, né, o apagamento, sobre o silenciamento, sobre o desaparecimento, não apenas de pessoas, né, mas de projetos, de histórias, de mentalidades. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente tentar produzir um pouco dessa genealogia ou da cartografia desses termos, né, para a gente compreender como eles vão se deslocando, né, ao longo do tempo. Né? Então, a ideia da raça e do racismo é um fenômeno de longa duração, né, se a gente quiser pensar assim, e, nesse sentido, ele tem produzido diferentes cartografias intelectuais, tem produzido, obviamente, né, diferentes formas de genocídio ao longo desse tempo, e também considerado diferentes territorialidades. Né? E aí, então, há uma outra fala dele que eu acho muito interessante, né? E isso também vocês vão entender por que eu estou trazendo esses autores, cada vez mais autores e autoras. A gente tem buscado aqui se aproximar desse diálogo com nossos colegas, né, do Caribe. Inclusive, o professor Marcelo Melo, não sei se ele já falou aqui, ou ele ainda vai falar, mas a gente está num projeto, né, que foi um projeto de um edital universal do CNPq, para pesquisa com os colegas, né, de Cuba, da Costa Rica, acho que o Guilherme deve estar por aí também, e cada vez mais a gente tem tentado instalar também aqui no CEAL, né, esse núcleo de estudo sobre o Caribe. A gente, inclusive, no ano passado, o professor Marcelo, num dos editais também que ele ganhou, ele foi dedicado praticamente exclusivamente à aquisição de acervo bibliográfico sobre estudos do Caribe. Então, a nossa biblioteca ela já está, inclusive, mais ampliada, há já muitos livros recentes, inclusive, ou livros clássicos, canônicos da história do Caribe que não estavam traduzidos, que só recentemente foram traduzidos. Então, isso também é só para dizer a vocês que a nossa biblioteca já está mais ampliada, né, com esse repertório. E aí compreender como é que essas categorias, né, elas se deslocam, né? Eu tenho insistido sempre nessa ideia de que as categorias elas migram como as pessoas, né? Então, há categorias moles, há categorias duras, há categorias mais fossilizadas, né? Há categorias mais porosas, há categorias que operam sempre nas fronteiras, há categorias que são mais insidiosas, há categorias que atuam
pouco nas sombras, né? Então, se a gente compreender o modo como as categorias se deslocam, né? O modo como elas migram, eu até já propus aqui a uma colega recentemente, uma colega da UNEB que trabalha com projetos de games, né, de gamificação, da gente pensar um jogo de tabuleiro. Desenhar um jogo de tabuleiro onde você pudesse, né, trabalhar com estudantes, né, estudantes do ensino médio, estudantes da graduação também, e você perceber a arqueologia e a genealogia do conceito, né? Como é que ele nasce, onde é que ele nasce, quem são os seus, digamos, criadores, ou seus pais, mães fundadoras, né? Como é que esses conceitos vão se deslocando, como é que eles migram para outros contextos, contextos locais, mas também contextos transnacionais, né? E como é que algumas dessas categorias que parecem que estão desaparecidas, em determinado momento elas ressurgem, né? Alguns anos atrás, a gente chegava a dizer isso, né? Quando a categoria classe parecia que estava morta, né? Assim, parecia que a classe era uma coisa, se não superada, que você já tinha apostado em outras dinâmicas e, portanto, usar o conceito classe naquela abordagem mais próxima, né, à leitura dos marxistas, digamos, mais hard, parecia que você estava falando alguma monstruosidade, né? Em determinado momento, e aí isso tem muito a ver também com a discussão da interseccionalidade, não dá para pensar raça sem classe, não dá para pensar gênero sem classe, né? E a categoria classe, ela volta, né? Um autor que dizia que classe parecia uma categoria zumbi, um morto-vivo. Quando você acha que ela está morta, quando você acha que ela está adormecendo, ela levanta e captura de novo, né? Então, entender essa circulação, né? Entender essas migrações conceituais, né? E, no nosso caso, interessa também pensar, para além, digamos, das discussões um pouco mais consolidadas no campo das ciências sociais, para entender a raça, a partir da ideia do racismo científico, para entender a raça a partir dos projetos e dos modelos coloniais, para entender raça a partir do campo, da consolidação do campo dos estudos africanos e afro-brasileiros. Agora a gente tem também o desafio de ampliar essa reflexão na mesma medida que a gente está tendo cada vez mais livros traduzidos, né? Livros de autores e autoras antilhanas, né? Caribenhos e caribenhas, né? Teóricas chicanas, teóricas ecofeministas, teóricas que até então, né, estavam, digamos, se não completamente ausentes, mas num círculo muito restrito, né, de pessoas que debatiam essa discussão. Então, eu acho que é muito interessante pensar isso como essa dimensão das desigualdades raciais na América Latina e Caribe, elas são transversais, né? São transversais a todo o processo de organização social, mas também a própria construção de cidadania, né? O que é cidadania, o que é cidadania plena, o que é cidadania se a gente toma, como lembrava nosso colega Guilherme, se a gente toma a modernidade a partir da Revolução do Haiti, né? Não o conceito de modernidade que foi instalado por uma historiografia oficial ou branca, mas se a gente pensa essa modernidade a partir do Haiti, você tem aí um outro conceito de cidadania, outro conceito de cidadania plena, portanto, isso redimensiona aquilo que a gente historicamente aprendeu. E aí eu acho que é importante também a gente pensar, né, claro, dentro desses cenários, né, essas genealogias comuns, né? Então, o nosso colega, o professor Livio Sansoni, tem feito um trabalho muito interessante nessas genealogias agora, tanto na edição da Fábrica de Ideias do ano passado, das biografias de libertação, né? Entender essas genealogias, né? A nossa colega aqui, a professora Isabel, fala, né? E acho que foi muito interessante como ela fez essa recuperação histórica para mostrar como a burguesia, né? Ela não foi protagonista da Revolução, ao contrário, né? E eu acho que esse momento, essa cronologia que ela fez foi muito interessante para a gente, e cada vez mais entender como essas genealogias, mas também as trajetórias, né, dessas figuras importantes, né, Eduardo Mondlane, Samora, Amílcar Cabral, como essas figuras foram centrais também para ajudar a consolidar outras categorias, para ajudar a fundar um outro léxico, né? Eu acho que se a gente fosse produzir uma gramática da relação, da discussão racial, não da relação, mas uma gramática da discussão racial, pensando raça, nação, né, a construção da cidadania,
a partir de categorias que emergem ali nos processos de independências africanas. E se a gente fizer um cruzamento disso, né, com essas categorias que surgem no Brasil, ali, sobretudo, talvez a partir do período pós-abolição, né, a gente vai ver que muitas dessas categorias certamente se encontram, se cruzam, que há sinergias, mas certamente há outras que só podem ser lidas nos contextos locais. Né? Então, nesse sentido, compreender, né, e determinar esse quadro histórico do racismo na sociedade latino-americana e caribenha, criando mecanismos de rastreabilidade. É aí que eu acho que tem duas coisas interessantes, né? Rastreabilidade e mapeamento genealógico do quadro colonial. Construir esses quadros, fabricar esses quadros genealógicos, para que a gente possa, a partir de perspectivas, né, contrastivas, ou eventualmente também comparadas, entender esses critérios próprios, né, que produziram, né, ideias de etnicidade, raça, criolização, insularidades, reconhecimentos, estéticas coloniais ou anticoloniais, paradigmas próprios, modelos representacionais e a própria ideia de modernidade nesses contextos. E aí eu vou começar já deixando algumas perguntas para vocês, né? Existem identidades nacionais que não incumbem imaginários coloniais. E aí vamos falar um pouco dessa discussão sobre pardo mestiço. Por que eu coloquei pardo mestiço? Porque parte da literatura caribenha, né, usa a ideia de mestiço e, obviamente, guardadas as muitas devidas singularidades entre esses dois termos, é apenas para a gente tentar fazer uma aproximação didática nessa reflexão, entendendo que, inclusive, a categoria pardo volta. A categoria zumbi de que eu falei, a revista CUT lançou meses atrás, acho que 1 ou 2 meses atrás, uma edição inteira dedicada a discutir a ideia da parditude no Brasil, com figuras importantes, né, que têm feito a crítica desse conceito também, o caso da Lia Schulman, mas outros autores, também autoras críticas, né, dessa discussão. Mas, sem dúvida, o território, né, que eu chamo assim, os antropólogos e antropólogas sem diploma das redes sociais já figuraram aí uma série de definições sobre o que significa ser pardo ou ser parda no Brasil. E isso tem afetado, inclusive, reflexões e conquistas sérias, como o caso das ações afirmativas das políticas de cotas no Brasil. Então, é uma discussão que coloca em xeque conquistas, né, duramente asseguradas para a gente. Então, eu acho que é interessante que a gente se proponha a refletir um pouco sobre isso. Como eu disse, eu também não vou dar resposta, porque também não vou dar a comida já mastigada para vocês, mas a ideia é que a gente pense junto mesmo isso aqui hoje, né? Então, isso é uma oficina para a gente pensar junto, né? Então, como é que essa figura adquire esse estatuto, né, que é um estatuto sócio-jurídico, no momento em que o Estado-nação submete a construção da cidadania a essa subjetividade pardo-mestiça, né? Todo o processo de cidadania implicando uma violenta política de mestiçagem. Ou, se quisermos pensar, uma política de parditude. E aí tem algumas premissas que eu acho interessante para a gente adotar nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, né? E aí eu vou tomar aqui não diria talvez como parâmetros, né? Mas como um escopo, um arcabouço conceitual, duas figuras que eu acho importantes para essa discussão, né? Que é a Denise Ferreira da Silva e o próprio Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, que esteve aqui conosco na Fábrica de Ideias, né? Então, nesse livro da Denise, né, do Homo Modernos, né, ela vai dizer: o Homo Modernos, ele definiu o ser humano em termos da razão, da liberdade e da autonomia, categorias historicamente negadas aos sujeitos racializados. Então, como é que a gente pode imaginar a possibilidade da existência, a possibilidade da nossa existência dentro de um contexto dito democrático, quando o próprio nascimento dessa democracia fundada nos ideais, né, da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, nunca nos acolheu. Então, podemos dizer, de fato, que nós somos parte, ou tomamos parte desse regime democrático, né, se a nós, né, foi negado
o direito, né, ontológico à existência. Desafiar esse conceito de universalidade presente na noção de homem moderno, argumentando que essa universalidade, obviamente, foi construída sobre exclusões sistemáticas. Né? Então, o que é que a gente entende como categoria? Obviamente, a gente sabe que as categorias, né, mais uma vez, só podem ser lidas à luz dos seus próprios frames e arcabouços teóricos, mas também territoriais, cartográficos. O que é que a gente vai entender aí como regime universal? Né? E, eventualmente, a gente acaba produzindo esse deslize, né? A gente fala a literatura universal, né? O cinema universal, essa palavra universal, né? Ela acabou impregnando muito do nosso léxico, da nossa gramática, né? E, pouco a pouco, tem sido um desafio a gente operar a desterritorialidade, né? A desabitar essa categoria universal. A outra premissa é entender, então, a forma como a modernidade racializou esse outro, né? Construindo a diferença racial como justificativa para a dominação colonial. Né? E aí pensar como esses movimentos decolonial, anti- ou contra-colonial, como o feminismo negro, como a teoria crítica da raça, pode nos ajudar, né, a estruturar as relações e redesenhar os contornos políticos do mundo atual. Né? Aí eu acho que esse tem sido um mix muito interessante. É inegável, acho que para mim, para muitas de vocês aqui, que o feminismo negro tem um papel fundamental. Né? O feminismo negro, ele reconceitualiza, o feminismo negro, ele recoloca discussões, o feminismo negro, ele traz, né, literalmente aí à luz, pensando aqui na analogia que a própria Denise Ferreira faz com a ideia da luz negra, né? Para dizer, a luz negra ela não ilumina, né? Ela faz a outra coisa se revelar. Né? Então, no sentido de que é preciso, é um movimento, é um esforço para que a coisa se revele, né? Para tirar esse véu da colonialidade, como é que a gente pode pensar a construção de um novo desenho político para esse país. Né? Nós acabamos de vivenciar, talvez, um dos momentos mais tristes da história do movimento negro no Brasil, com a situação que envolveu os nossos dois ministros, né, negros, negras, e isso é parte dessa reflexão que a gente está tentando fazer. Como é que se desenham os contornos políticos desse país para nós, para as nossas comunidades, né? Para as mulheres negras, para as mulheres, para as comunidades LGBTQIA+, para as comunidades quilombolas, para as comunidades ameríndias, para as comunidades ribeirinhas. Então, como é que a gente vai redesenhar esse contorno político, né? Numa circunstância, num país em que, de fato, reafirma a ideia que democracia com racismo, né, ela é uma impossibilidade. E, por fim, a última premissa, né, é pensar essas alternativas éticas e políticas que tomem em consideração a complexidade dessas experiências fora do arcabouço moderno. Então, a gente vai tentar tomar aí como referente, né, esses dois livros, né? O livro do Antônio Sérgio, A Modernidade Negra, e o livro da Denise Ferreira da Silva, O Homo Modernos. E aí a gente tem esse quadro analítico, que é um quadro analítico que foi construído aí muito, na verdade, acabei tomando de empréstimo de um colega nosso, o professor Júlio, né, outro Júlio, da Federal de Santa Catarina, que esteve conosco durante um período, e então produz esse quadro analítico, onde ele vai tentar estabelecer alguns níveis conceituais, né, a título de produzir uma análise, digamos, comparativa, para pensar como a ideia de modernidade que está no texto do Antônio Sérgio, tanto quanto a ideia de modernidade que está no livro da Denise, né, o Homo Modernos, eles, embora tenham eventualmente pontos, zonas de contato, digamos assim, mas eles partem de genealogias completamente diferentes. Né? Eles partem tanto da perspectiva genealógica, mas também na perspectiva arqueológica, eles partem de pontos distintos. Né? Então, se a gente pensar aí já basicamente, né, tanto os fundamentos teóricos quanto os referentes citados, né, e aí, claro, é preciso guardar também a questão geracional. Né? Antônio Sérgio tem uma outra etapa geracional em relação à própria Denise, mas foi também a trajetória formativa. Né?
Então, a trajetória do Antônio Sérgio é uma trajetória que se dá formada nessa escola lá da USP, né? Que é a escola do Rasenbalg, é a escola do Centro de Estudos Asiáticos, né? Aquele grupo todo aqui do Brasil, ali, entre os anos 80, 90, né? Além do Carlos Rasenbalg, né? O cansaço aqui já está batendo. Mas esses intelectuais, né, na sua grande medida homens, né, poucas mulheres, mas na Escola de Sociologia e Política da USP, que vão produzir essa ideia, né, de que as raças elas existem como formações sociais causadas pelo racismo e uma preocupação muito grande é produzir análise a partir da perspectiva sociológica, né, a partir das construções, das estratificações sociais, das hierarquias, da relação raça-classe. Mas aí você vai ver, por exemplo, né, que já com a Denise, né, ela já dialoga muito diretamente, né, com a filosofia, mas também com os estudos, né, de Fanon, muito diretamente com os estudos de Fanon, compreendendo que a racialidade ela é constitutiva do sujeito. Então, se ela é constitutiva, e depois ela vai dizer mais à frente, né, no outro livro, A Dívida Impagável, que não tem justiça reparativa ou restaurativa para as populações negras, porque para a absoluta, né, considerando a absoluta impossibilidade da nossa existência, a absoluta impossibilidade da constituição ontológica desse sujeito, né, porque ele é um não ser, né, ele está na condição da não existência, né? Então, obviamente que, digamos assim, linguagem bem comum, nossa hora nunca vai chegar, né? Eu lembro de uma série, um trecho de uma série, eu não lembro se era do Angels in America, mas uma dessas séries em que o cara faz uma viagem no tempo e tal, e aí em um determinado momento ele está lá, né, no tumbeiro, no porão do navio negreiro, e aí ele diz, né, para aquelas pessoas que estão ali, dizendo, ó, vocês sabem que vocês vão chegar na América, né? Vocês estão chegando na América. Mas vocês sabem que vocês vão ser... Ah, não, vocês não sabem ainda o que vai acontecer, vocês vão ser escravizados. Então, ele volta no tempo, né, e ele tenta fazer, né, ali uma ironia, né, para dizer, vocês não sabem para onde vocês estão indo, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês quando chegar lá, mas a situação não vai ser boa. E aí, em um outro momento, ele viaja no tempo, muito para o futuro, não, muito para o passado também. E aí o grupo que lidera, ele faz parte daquele grupo de viajantes no tempo, eles vão voltar ali para o período da escravidão nos Estados Unidos, e o chefe dele diz aí, você tem certeza que você é nesse grupo? Você é o único negro do grupo, você vai voltar para lá, você sabe o que vai acontecer, né? Então ele diz, não existe tempo na história humana que tenha sido fácil para alguém. Então, tanto faz eu voltar para 5 séculos atrás, ou eu ir para 5 séculos à frente, muito provavelmente eu vou enfrentar os mesmos problemas. Então, essa dimensão da viagem no tempo, que inclusive tem sido um artifício, um recurso, né, de escrita muito interessante para pensar e provocar essas questões raciais, né, tem sido muito utilizadas pelas chamadas autoras afro-americanas, né, que trabalham na perspectiva do afrofuturismo, né? A Octavia Butler é a mais conhecida, mas a Ita Shalom, que vários outros autores têm falado disso, mostrando como não importa o tempo em que a gente esteja, né, no passado ou no futuro, aquilo que nos aguarda é uma variável em maior ou menor grau desses processos de racialidade que nos impossibilita a existência. Seja 5 séculos para trás, ou talvez seja 5 séculos para frente. Um outro quadro, ainda derivado dessa comparação aí, né, dessa abordagem, é pensar exatamente nessa relação que a sociologia das relações raciais ela produz com, digamos, as suas bases formativas, né? Se já é muito comum que a antropologia é um campo disciplinar que nasce com o imperialismo, né, digamos assim, ela se forja no contexto imperial, a sociologia, ela, de certo modo, nem sempre foi associada, nem sempre teve esse caráter tão assertivo de ser um campo disciplinar imperial, né, ou imperialista. E aí é interessante pensar, né, como as pesquisas no campo da sociologia e da sociologia
das relações raciais, das classificações raciais, né, elas caminharam por campos, digamos, um tanto diferentes. Né? Se para a antropologia ficou pensar, né, as questões no âmbito mais micro, né, para a sociologia ficou pensar essas questões em âmbito mais macro-sociológico. Então, compreender como essa luta pela afirmação de uma identidade racial ou a afirmação de uma etnicidade, da construção de uma identidade étnica, né, ela se dá na perspectiva mesmo de tentar entender qual é esse ideário moderno. Né? O que é um projeto civilizatório moderno no Brasil? Né? Para onde caminhava esse projeto civilizatório? Né? E como esse campo vai se desenvolver, e no Brasil foi muito comum os estudos comparados, né? Sobretudo tomando os Estados Unidos como esse grande alter ego, né? Para entender esse campo das relações raciais, né? Então, lá, uma gota de sangue, aqui a pigmentocracia. A gente estava sempre fazendo esses estudos comparados, né? E a Denise, ela não está preocupada com essa coisa desses estudos comparados, né? Ela está preocupada em entender filosoficamente, né? Entender como, né? Aquilo que ela vai chamar, né? Desses outros, quem são esses outros afetados, né? Quem é essa pessoa? Quem são esses sujeitos afetados, atravessados por essa analítica da racialidade, que é a categoria que ela vai utilizar. Então, ela não está muito preocupada em estabelecer essas comparações, especialmente tomando os Estados Unidos. Né? E aí também mais algumas ideias para provocar vocês, né? E aí são algumas ideias, né, que estão tanto foram extraídas, né, de alguns livros, né? Foi extraída também do livro da Denise, mas foi extraída dos livros do Mbembe, foi extraída de alguns livros, né, parafraseando algumas coisas do Fanon. Então a ideia é mesmo trazer aqui algumas afirmações ou algumas premissas para a gente retomar depois aí na discussão. Então, essa discussão, né, de que a raça ela funciona, né, ao mesmo tempo, ou a um só tempo, como ideologia, como dispositivo de segurança e como tecnologia de governo. Né? É o meio, portanto, mais eficaz para abolir o direito no próprio ato através do qual se pretende erigir a lei. Então, a gente compreende, né, de fato, que a raça ela é uma tecnologia. Né? Tem uma autora que eu gosto muito, que eu tenho lido bastante coisa dela, que é a Ruha Benjamin. Não sei quantos de vocês aqui conhecem a Ruha. Ela é da Universidade de Princeton, escreve RUHA, né? Ruha Benjamin. E ela tem trabalhado muito com a discussão que também tem interessado, que é essa raça e tecnologia. Né? E aí ela tem um livro, inclusive, né, que se chama Raça e Tecnologia, alguma coisa assim. Então, ela vai dizer, né, que a raça, né, ela é uma commodity e ela é uma tecnologia extremamente sofisticada. E agora, né, nesse período pandêmico, a gente viu bastante isso quando, sob o discurso, né, de manter um controle sanitário, diversos dispositivos, né, de monitoramento dos corpos, né, da temperatura corporal, dispositivos de reconhecimento facial, dispositivos de biometria, como tudo isso, no final das contas, acabou impactando sobre as mesmas pessoas. Né? Então, por exemplo, nas estações de metrô, né, e shoppings, em lugares onde você podia instalar essas câmeras, que eram câmeras que detectavam a elevação da temperatura corporal, invariavelmente, e a gente viu isso, né, essas tecnologias elas tinham dificuldade, o algoritmo não era pensado e desenvolvido para fazer a distinção entre corpos brancos e corpos negros. Né? Então, invariavelmente, os corpos negros eles acabavam sendo alvo tanto dos dispositivos de controle, de monitoramento, tanto quanto dos dispositivos de segurança. Né? E a gente tem visto, né, muitos casos de prisões de pessoas, né, negras, inocentes, em virtude desses sistemas de reconhecimento facial. Né? Então, a Ruha Benjamin vai falar muito sobre como raça e tecnologia estão cada vez mais interligadas na sociedade atual. Né? Então, se não dá para pensar raça sem classe, não dá para pensar raça sem gênero, não dá para pensar raça sem tecnologia hoje em dia. Né? Então, a interseccionalidade de raça, classe, gênero e tecnologia.
E aí entender também a raça como uma tecnologia, que é uma tecnologia que foi produzida pelo outro, né, pelo colonizador, e como é que a gente pode desmontar esse dispositivo, né, tecnológico. Então, a raça, obviamente, né, ela é demarcadora, né, de territórios, de direitos, de liberdade, de direito à circulação, e aí a gente tem falado também, se falou muito aqui sobre a questão das migrações, né, a questão da xenofobia. Acho que não sei se foi o Lito que falou que alguém falou aqui na semana passada que compreendeu mais raça a partir da perspectiva, né, dos campos de refugiados palestinos, né, do que, né, dos contextos próprios dos deslocamentos da diáspora, das populações africanas, né. Então, a gente entende, né, cada vez mais como a discussão da migração, e a gente está vendo isso, que a primeira coisa que o avanço da ultradireita tem produzido no mundo é exatamente controlar e regular esses corpos, e regular, portanto, as fronteiras, né? Então, raça e fronteira, né, são categorias que estão também em profunda relação de contato. E aí, depois, uma coisa também que o MBM vai falar é que a gente vai tentar pensar no nosso contexto, né? Então, se o discurso africano foi dominado por 3 paradigmas político-intelectuais, né, o nacionalismo anticolonial, o socialismo africano e o movimento panafricanista, mas ainda assim ele vai dizer essa tríade, ela é limitada para entender as transformações sociais em curso. O que é que a gente poderia entender como uma tríade que sustentou, né, ou que sustenta o paradigma político-intelectual colonial brasileiro, né? Essa é uma outra provocação para vocês também, que eu não estou dando resposta nenhuma, só estou tocando lenha na fogueira. Mas a ideia é essa também. Então, a gente vai pensar um pouco, né, sobre essa geografia da colonialidade, né, e como essa geografia da colonialidade, né, ela vai produzir, obviamente, essa inseparabilidade estrutural entre racismo, capitalismo, cis e heteropatriarcado, né, que vai produzir essas avenidas identitárias, né, e aí a gente está pensando nesse termo, né, da Kimberly Crenshaw, né, compreendendo essa dinâmica interseccional que produz essas avenidas identitárias, né, e como as mulheres negras são, né, repetidas vezes atingidas por esses cruzamentos. Pensar um pouco com uma provocação, a partir da provocação da Angela Davis, né, quando ela vai falar sobre as marcas, o legado da escravidão, pensar sobre a questão do racismo no movimento sufragista, a relação entre o feminismo branco e o feminismo negro, né, os muitos impactos e as muitas contradições que se produziram ali, né, especialmente a partir daquele texto clássico da Sojourner Truth, né, E Eu Não Sou Uma Mulher. Considerar também, né, os mecanismos de invisibilidade e silenciamento das comunidades negras, mas também dessas populações subalternizadas ou colocadas em condições de subalternidade pelas forças econômicas, culturais e sociais, e compreender também, em certa medida, né, a dinâmica da indústria cultural e a produção de imagens de controle. E eu traria isso ainda para as questões atuais, né, compreendendo esse grande leviatã digital que está se produzindo a partir do universo das redes sociais. Então, acho que a gente já está caminhando um pouco para finalizar essa discussão aqui, né? Então, eu quero ir finalizando exatamente com essa pergunta, né, que a Denise Ferreira vai fazer, né? Por onde é que a gente começa, né? Desde onde começar essa tarefa de expor, capturar, dissolver e apresentar o que excede e desafia o pensamento? E o que eu faço, ela vai dizer, a minha manobra é começar com, e de uma certa forma, aceitar o fato de que a justiça falha diante de corpos e territórios negros, os quais ela só pode conceber como excessivamente violentos, né? Então, mais uma vez, e ela usa muito essa expressão impossibilidade, né? Se a gente pudesse usar aqui, né, em algum momento, aí, aqueles softwares que fazem cruzamento, né, de termos, né, vai fazer a identificação de quantas vezes a variável aparece no texto, vocês vão ver que a palavra impossibilidade aparece muitas vezes nos textos da Denise, né? E me parece que é uma palavra muito adequada para aquilo a que ela se propõe, né, quando ela vai falar de fato de que se nós, né, não somos considerados nem consideradas, né, no espectro desse projeto civilizatório, é uma impossibilidade, né? Ainda nessa discussão do afrofuturismo, eu falava recentemente com um colega
escritor, no lançamento de um livro muito interessante, que eu sugiro até que vocês leiam, que é o livro do Manuel Herzog, A Língua Submersa, não sei quem já leu aqui, e é uma ficção, né? É uma ficção, digamos, poderíamos considerar como futurista, em que o Manuel Herzog ele é de Porto Alegre, ele é originário de Porto Alegre, e antes dessa coisa da enchente toda, né, ele até brinca dizendo que ele escreveu uma profecia, porque o romance é a história de uma Porto Alegre submersa. Então, uma cidade fica completamente submersa, e com a cidade submersa só sobrevivem alguns estratos sociais, né? E esses estratos sociais que sobrevivem, né, eles vão criar um novo léxico, eles criam uma nova língua. E aí, claro, toda a discussão da estratificação socioeconômica, a toda essa discussão que é muito clássica, né, nesses romances de ficção, assim, em que você tem subcastas, em que você tem as lideranças, em que você tem os religiosos e tal, um pouco como a Revolução dos Bichos e essas histórias assim, mas não aparece a questão racial. E aí, na pergunta que eu fazia para ele é Herzog, né? Me parece que ele, como muitos outros autores e autoras que têm escrito, né, a literatura de ficção, aparece tudo. Aparecem os problemas de gênero, aparecem os problemas socioeconômicos, aparecem as disputas religiosas, aparecem as disputas de território, mas a questão racial não aparece. E aí uma interrogação que eu sempre tenho colocado é: nós, né, os nossos corpos, eles estão tão absurdamente, né, colocados nesse lugar dessa impossibilidade da existência que nem no universo ficcional futuro, no ano 3050, não vai ter preto. Eu sinto dizer que não vai ter preto, não vai ter tudo, não vai ter preto. Então, se você vai para essa literatura, isso é muito comum. Quando você vai também para o cinema, chamado cinema catástrofe, né? Você já deve ter visto filmes tipo Independence Day, né? Aqueles filmes assim, quando o apocalipse, quando acontece tudo. Tem um deles, inclusive, que o final é bem dramático, né? E ao mesmo tempo profundamente racista, porque termina, eu acho que é Independence Day, só me engano. Termina, claro, né, o presidente dos Estados Unidos, com mais alguns eleitos num navio, né, se dirigindo ao continente africano, porque é a única coisa que restou no horizonte. Depois que tudo colapsa, depois que o mundo colapsa, depois que teve briga com o alien, depois que acaba tudo, o único continente virgem à espera de ser ocupado e invadido é o continente africano, né? Então, essa é uma representação que mostra como essa imagem, né, desse continente, ao mesmo tempo idílico e virginal, pronto para ser invadido a qualquer tempo, ainda está absolutamente presente. No cinema, são filmes produzidos há 5 anos atrás, claro, sei lá, no máximo 10 anos atrás. Né? São filmes muito recentes. Então, né, a pergunta, né, o que é que precisará ser renunciado para conseguirmos libertar essa capacidade criativa e radical da imaginação e obter aquilo que for necessário para a tarefa de pensar o mundo luta? Né? Então, uma pergunta que eu faço, né? Quais seriam as condições materiais necessárias para o estabelecimento de um novo marco analítico em que nossos corpos políticos racializados, sexuados, sistematizados, possam operar na condição do reconhecimento de sua existência em lugar do apagamento e do silenciamento? E aí também, fazendo um pouco um diálogo, né, com o Baldwin, né, compreender, interrogar, né, como é que essa mesma a branquitude, né, que é, digamos, esse grande outro colonial, se define a partir da negação da humanidade dos negros e de outros corpos marginalizados. Né? Produzir essa crítica a esse projeto de assimilação racial, né, que Baldwin, por exemplo, via como uma tentativa de neutralizar a diferença em lugar de confrontá-la. Né? E a afirmação, né, do Baldwin de que o racismo é uma patologia, né, que corroía o caráter da América Branca. Né? Para Baldwin, o racismo era um reflexo da recusa da sociedade americana em enfrentar suas contradições, especialmente a distância de seus ideais de liberdade, igualdade e a realidade da opressão racial. Né? Eu acho que eu falei o tempo todo, né? Mas eu tô acabando. Algumas questões que têm sido feitas também, né, por nossos colegas, Munanga, né, Nilma Lindo Gomes e tal, né, que é compreender também a questão da identidade, né, para o caso, obviamente, né, para a sociologia das relações raciais brasileiras, né,
essa discussão, né, entre raça, racismo e identidade, elas operaram de modo sempre muito próximas, digamos, nesse arcabouço intelectual, né? Mas aí, não só Munanga, né, mas outros e outras intelectuais, né, têm trazido, e não só intelectuais da academia, mas se a gente pensar em intelectuais como Nego Bispo, né, se a gente pensar em intelectuais como Mantella, de Oxóssi, né, pensar como essas figuras foram centrais, né, têm sido centrais para trazer para essa discussão também a dimensão da ancestralidade. Né? Então, entender essa discussão, incorporando nesse campo também a questão da ancestralidade. Né? Então, como é que essa identidade se constrói na interseção dessas múltiplas variáveis? Como é que essa identidade se constrói no âmbito dessas interações discursivas, na relação das pessoas negras com a apropriação das tecnologias, que foi o caso que eu trouxe aí há poucos minutos atrás. E aí, Mbembe, né, vai dizer, né, nesse texto, né, A Saída da Grande Noite, que viver para nós é simplesmente não morrer. Né? Então, entender essa dimensão compreender esse campo, né, mais amplo da circulação dessas categorias e, ao mesmo tempo, a afirmação de uma frase aparentemente tão banal, né? Viver para nós é simplesmente não morrer. E aí, para ir finalizando mesmo, né, pensar como o Caribe. Aí eu acho que talvez seja aqui uma inspiração. Se tem algum momento, talvez, dessa fala que eu estou trazendo alguma possibilidade de horizonte, né, me apoiar também nos colegas e nas colegas que têm refletido, né, a partir do Caribe, não só, por exemplo, como o próprio trabalho do Malcolm Ferdinand, né, da ecologia da colonial, mas muitos dos nossos colegas, né, e o Omar Tomás, né, para a galera aqui que é da Unicamp, todo mundo que trabalha com o Omar sabe que o Omar tem produzido muito, né, inspirado a partir do Caribe, no diálogo, né, com Antenor Firman, no diálogo com Trujillo, no diálogo com uma série desses intelectuais, né? E aí eu quero fazer, então, algumas perguntas, né, a partir disso, né? Será que a nossa saída, mas se não saída, mas a possibilidade de horizonte, estaria nesse projeto de pensar como o Caribe, né? Então, essa escritora, né, a Silvia Winter, né, ela vai dizer que escrever no Caribe é uma geopolítica do conhecimento, uma epistemologia de auto-reconhecimento. Né? E aí eu faço essa pergunta, né? Quais são os conflitos ontológicos que ainda enfrentaremos enquanto pessoas racializadas vivendo a experiência desses marcadores da desigualdade? Né? E aí eu trago também uma fala do nosso colega, professor Marcelo Mello, um texto que ele escreveu na revista Afroásia, né? E ele tem feito muitas traduções para a Afroásia, de autores e autoras caribenhos, né? E aí ele vai dizer, eu me proponho a considerar as intervenções críticas de pensadores caribenhos, né, como Eric Williams, Ortiz, Aimé Césaire, C.L. James, Chico Palmier, especialmente esse último, né, Palmier, quando dizia que foi somente ignorando o genocídio das populações autóctones, a escravização e o tráfico de africanos e os efeitos duradouros do complexo agroindustrial da plantation que as ciências sociais euro-americanas puderam representar de modo crível a modernidade como um fenômeno europeu endógeno, né? Então, ele vai mostrar como só foi possível que a historiografia ocidental moderna oficial transformasse a modernidade num fenômeno europeu endógeno, né? Exatamente porque deixou de lado, porque apagou, porque silenciou essas histórias, né, e esses intelectuais. Né? Então, seria possível tomar o mundo caribenho, né, como esboço para uma nova geopolítica que incorpore a dimensão dessas zonas indisciplinadas, né? Então, pensar essa região do Caribe como zonas indisciplinadas, como um ponto de tensão e de inflexão em torno dessa nova gramática, desse léxico abundante, que traz termos ainda imprecisos quanto à sua eficácia interpretativa, mas que, de todo modo, também nos interroga como antropólogos. Né? E aí eu vou finalizar mesmo agora com a fase, né, da Denise Ferreira da Silva, quando ela vai dizer que ela quer ir mais longe, né, e para longe do trajeto analítico habitual. Ativar essa força disruptiva da negritude. Né? Sua capacidade de romper o véu de transparência, vejam que brevemente, revelar aquilo que repousa nos limites da justiça, ou posto de outra maneira, quando desdobrado como método, a negritude fratura as lustrosas paredes da universalidade impedida como determinação formal.
E aqui eu vou fazer também uma outra apropriação, que é do outro Marcelo, o professor Marcelo Ribeiro, que é nosso colega aqui do IAC, Instituto de Humanidades e Artes. Ele tem trabalhado muito com cinema africano, tem sido parecerista de alguns artigos nossos da Afroásia. E ele cria essa categoria que eu achei muito interessante, né? Ele cria essa ideia de pertencimentos com SI, né? E aí ele vai dizer por que usar o S no lugar do C. Jogar com esse erro de escrita para sugerir sempre essa tensão silenciosa mais profunda. Então, entender essas relações que a colonialidade ainda produz, né, nesses modos de pertencimentos constitutivos da colonialidade, entendendo que a colonialidade não foi superada. Ela é uma tensão silenciosa, mas ainda profunda. E finalizamos. Muito obrigada. Estamos em 4 minutos, mas vamos abrir uma rodada aqui de conversa antes de ir para o coffee break e voltar para a sessão dos projetos. Quem quer falar? Ele aqui já levantou, depois você. Vem, querido, fala aqui um pouco porque o pessoal está nos acompanhando pela rede. Então, boa tarde, gente. Primeiro, agradecer aqui a professora Isabel, a professora Jamile. Professora, quando você falava, eu estava aqui lembrando, né, da disciplina que a gente fez agora recentemente, epistemologia da antropologia, pensando aí a relação do Boys, Parque e Zora. Acabando que Zora e isso não acaba entrando também nessa discussão. Mas eu queria trazer para a discussão um texto da professora da Juliana Góes, que não é professora, mas provavelmente daqui a pouco será, nas relações internacionais, que ela tem um texto do Boys and Brasil, né, em que ela situa, né, o João Lacerda, que é algo que a gente pouco discute ou pouco chama de racista. Né? A gente, quando vai discutir no Brasil, a gente sempre tende a ir para a tríade Nina Rodrigues, Gilberto Freire, mas o João Lacerda já está falando, participa do primeiro Congresso Universal das Raças em 1911, né? E ele já está falando sobre o mestiço brasileiro, né? E como que se localiza assim, nessa geografia do Brasil. Por exemplo, a chegada de Dona de Persão na Bahia, né? Como que dá essa geração, né, que vai se formando com Dona Pearson, inclusive na primeira turma da Escola de São Paulo, Virgínia Bicudo, né, e pensando também, aí Gilberto Freire publica Casa Grande Cisal em 33, Sobrados e Mucambos em 36, quase 20 anos após o João Batista Lacerda já participar desses eventos, né? E o Donald Pearson chega em 42 no Brasil, chega antes, escreve a tese de doutorado dele, Negros no Brasil, falando sobre a Bahia, né, em 42. Pensando essa composição genealógica, a Juliana Góes, ela mostra, né, que essa elite acadêmica branca que chega na Bahia se estabelece e do Boys fica fora dela, né? Coisa que gera aí talvez, os maiores erros de Du Bois, que é quando ele fala sobre o Brasil, né? Que ele nega o racismo tal qual o seu desejo dos contatos das raças no Brasil ou nos Estados Unidos, trazendo para um contexto brasileiro que é totalmente distinto desde o início. São dois contextos distintos naquele momento. Então, como que a gente pode pensar essa geografia, né? Aí eu tiro um pouco do Caribe e trago de volta para os Estados Unidos, essa discussão cansativa, inclusive, mas para a gente pensar como que se dá, né? Isso é uma atividade que a gente vem, pelo menos é uma tarefa que eu tenho feito, né? Que é pensar como que se constitui o campo urbano, né? E aí tem seu artigo para entender Salvador, né? Que inclusive passa por essa discussão, né? Eu acho que trazer essa discussão aí para o campo da antropologia urbana na cidade. Muito legal. A Madalena queria falar. Vem para frente aqui, por favor, que está gravando, gente. Ah, foi. Boa tarde, professores. Eu vou tentar organizar assim, o meu pensamento. Eu fiquei pensando muito no que a senhora falou sobre a questão da viagem do tempo, e aí me lembrou um pouco da fala de Isabel Plumba, quando fala do trauma colonial e como ele faz a gente passar para o cenário, para toda vez que a gente
vivencie o racismo no cotidiano, né? Uma coisa que também ficou assim, ficou na minha cabeça foi pensar a Denise e Sueli juntas, assim, né? Elas conectadas, assim, e como a gente precisa desse radicalismo do feminismo negro para transformar as coisas, né? Pensando em Brasil. E aí a professora Rosana Borges, ela faz uma reflexão interessante sobre o pensamento delas duas, né? Que caminha na filosofia, mas a Denise, ela também é artista, então ela vai produzir a roda de fuga dela nas imagens, né? Como diz a professora Rosana. E a Sueli, ela vai para a política, né? Para o movimento e tal. E aí eu fiquei pensando sobre a possibilidade, já que a gente está falando de tecnologia, como a possibilidade do uso das imagens como a possibilidade de criação de outros mundos, né? A gente vai ali poder fugir um pouco desse cotidiano racista que a gente vive, né? Mas, ao mesmo tempo, o acesso a essas imagens, essas novas imagens, né, essas outras imagens, vai produzir uma série de visibilidades antinauristas. Então, como é que a sociedade vai se comportar recebendo essas imagens, né? E também uma outra coisa que a gente estava, assim, eu e alguns colegas ficamos pensando desde o início, assim, qual o lugar do estudo da branquitude nisso tudo, né? Porque eu acho que, se a gente pensa em relações sociais, a gente tem a sociologia, tem a antropologia, mas a psicanálise é fundamental nessa discussão, né? E aí a discussão sobre branquitude, ela vai ser fundamental também para a gente complementar e talvez criar um mundo mais possível, né? E aí, enfim, são só ideias e eu queria que a senhora pudesse comentar, não sei. Mais alguém? Sim, pode. Boa tarde, gente. Licença, professora Jamila, Isabel, obrigado pelas falas. Primeiro, assim, achei a comunicação excelente, grandiosa. No meio da comunicação, eu pensei assim, gente, alguém precisa dar um centro de estudos para essa professora. No final da comunicação, eu estava pensando assim, alguém precisa dar uma universidade para a Jamila. Porque, assim, foi muito gigante, realmente foi uma das coisas mais bonitas dessa semana, assim, da última. Pela capacidade também. Foda mesmo, assim. Capacidade também de síntese e de conectar, né? Assuntos tão importantes, perguntas grandiosas, né? Começou assim, eu não tenho exatamente uma pergunta, tá? Tem só uma dúvida, só um comentário. Eu queria dizer mais isso que eu já disse. O resto eu sou o Michel, tá? Da PPGAS, da Universidade de São Paulo. Primeiro, assim, passando pela ideia de contranarrativa, contra-hegemonia, né? Uma ideia muito fanoniana, né? De contra-violência. Eu tenho trabalhado com a ideia de revide, né? Trabalhando com a ideia de práticas de revide. O pessoal lá da Antonália Borges tem trabalhado com contra-plantation, né? Que eu acho uma palavra esteticamente feia, né? Não consigo nem falar direito essa palavra. Né? Então, eu tenho traduzido tudo isso e estipulado um campo de estudos que eu tenho chamado de antropologia do revide. Mas a ideia parte daí também. Né? Os mecanismos de rastreabilidade, não conhecia, fiquei muito interessante se puder falar um pouquinho sobre isso, não sei de onde veio. Né? A pergunta ótima, né? Se existem identidades nacionais que não incubam imaginários coloniais, né? Eu acho que é uma pergunta assim, obrigatória para todo mundo que vai iniciar pesquisa pensando em formações nacionais. Né? Eu gostaria e quero responder que sim, né? Que existem, mas é preciso fazer pesquisa para qualificar essa resposta. Diria mais, é preciso fazer etnografia, levar a sério as etnografias, né? E fazer etnografia a partir da conexão, não a partir da diferença. Né? Porque o que tem se visto reproduzido são etnografias a partir da diferença que é própria da branquitude, né? Como se faz etnografia a partir da diferença. Né? A Denise fala muito sobre isso. Né? A Denise é obrigatória, né? O Homens Modernos é uma leitura obrigatória. É isso, professora. Obrigado novamente. Tem espaço para mais duas. Chega aqui. Ela primeiro, depois disse.
Muito obrigada pela última. Boa tarde. Boa tarde, professores. Obrigada por esse momento tão importante. Eu gostaria, professor, só de... Eu não conheço a leitura, anotei as leituras sobre esse futuro, né? As possibilidades de futuro, anotei para eu ler também. Mas, assim, como historiadora, eu penso que não dá para a gente pensar o futuro sem ficar revisando mesmo esse passado, sem se propor mudar mesmo esse passado. Eu penso que a gente tem que ousar isso. Aí, o que é que eu estou querendo dizer? A nossa república, né, para falar de Brasil, a nossa república ela precisa ser revisada e deixar de ser desnaturalizada, já que a gente pensou nesse momento aqui, né, em alguns desses momentos, sobre aquilo que a gente fez, que foi copiar o modelo europeu, misturar a França com os Estados Unidos, e nós não pensamos no Brasil, né, porque foi implantado para nós. Então, assim, quando é que nós vamos pensar esse Brasil? O modelo de presidencialismo, eu estou sendo mesmo pragmática nesse contexto, não quero filosofar nesse sentido, não, mas assim, o que eu quero dizer é que a possibilidade de futuro é para estar na possibilidade de passado que foi criado, que precisa ser revisado. Já disse isso, mas como é que eu quero finalizar essa fala? Que a nossa república, eu tenho dito isso assim, por exemplo, para pontuar uma questão. Os cargos de confiança que nós não submetemos e que a república submete e que os governos, ao assumirem, se colocam dessa forma e não revisam isso, não propõem novas questões, novas possibilidades, eu acho que é uma das revisões que se precisa fazer para, quem sabe, pensar nas possibilidades de futuro. Um futuro que, como eu brincava com o meu colega Trindade ali, ele está aqui. Né? Ele está seguindo, nós seguimos ele não está distante daqui a 1000 anos, ele está conosco, ele está, junto com o passado e presente, a gente está convivendo com esses tempos, né? Com essas temporalidades. Então, se a gente não para revisar e dizer assim, olha, o que está de errado? Está tudo errado, tudo bem, mas o que é que está, assim, que está ao nosso alcance de pensar? E para a gente dizer, olha, eu vou te apoiar, mas eu quero que você revise isso. Eu quero repensar essas coisas. E a gente não tem repensado isso. Aí ficamos felizes quando acontece um governo que a gente apoia, eu estou falando da República, né? Da forma como a gente acontece como cidadãos, né? Essa cidadania política aí. Aí, um de nós não, mas eles lá, quem está junto, vai convidado para um cargo, aí lá se vai fazer aquele arremedo de coisas ali. E aí? E é só isso que a gente quer? Entende? Então, assim, sem pensar esse presente que a gente tem contribuído para manter esse passado, nós não vamos ter esse futuro, né? Então, qual é o futuro que nós queremos? Ele parte do princípio de mudar esse passado. E aí, com coisas pragmáticas mesmo dessa república. Então, eu queria deixar essa mensagem, já que a gente está num momento de eleições, não é? E aí, as nossas câmaras estão cheias dessas coisas, essa república está se repetindo nesse cotidiano. Os partidos que surgem não têm propostas de mudança, e ficam muito felizes em estar junto ali, estar se fazendo. Eu penso que tem que ter um radicalismo nosso nesse campo, viu? Eu vou continuar insistindo nisso. E esse radicalismo, eu não concordo com o que está posto aí, porque eu quero mudar. Eu quero mudar tudo, mas assim, não dá para fazer, não é revolução. Mas o que está ao nosso alcance de fazer? E aí eu desafio os governos que estão postos aí, que estão se propondo a repensar essa república, mas não só os governos modo de falar, porque essas mudanças, essas propostas, elas têm que estar cheias de nós mesmos. E aí, que grupos podem se reunir, como que nós podemos, e aí talvez a próxima, como é que chama esse seminário? A próxima fábrica de ideias podia ser para pensar uma coisa desse tipo, tá bom? Obrigada. Isso, por favor. Isso, depois.
vou encerrar, eu queria falar. Gente, vamos ouvir aqui, por favor. Vamos fazer essas duas últimas perguntas, daí eu faço uma geral e a gente vai Boa tarde. Beleza, professora Isabel. Estou muito emocionada, Jamile. Desde ontem, pelo estado de explosão. E a sua fala, muito agradecida, conheci a Jamile, acho que foi em 2017. Uma banca de uma amiga minha em São Paulo, que está aqui no fórum, na performance do Fábrica de Ideias, arrasando. Então, foram tantas questões colocadas por você. Eu acredito que se eu tivesse vindo até a Bahia só para assistir essa mesa, embora as outras também foram maravilhosas, eu já voltava feliz. Ir à Bahia só para falarem. Porque o que a Jamile trouxe são questões que a Jamile trouxe foram assim, questões que nós, do movimento negro, nós, ativistas, nós, estudiosos e pesquisadores, nós estamos há muitos anos debatendo essas questões. Né? Eu, que sou uma pessoa das artes, né? E eu acho que eu tenho, não uma resposta, mas o meu fazer. Eu acho que o meu fazer artístico, ele às vezes ele é doloroso. Uma pandemia nos trouxe essa questão de como ficar em casa, como o negro ficar em casa, se às vezes esse negro não tem nem uma casa direito, mora num barraco. Eu acho que todas as questões que você trouxe estão aí dentro. E a pandemia fez com que muitos artistas, assim, como eu acredito que muitos outros aqui, explodissem para não morrer, senão os artistas também teriam morrido. Como muitos morreram. São Paulo a gente perdeu numa cacetada só. Gésia Amadeu com pandemia, Edson Montenegro com pandemia, João Acaiabe com pandemia e o Ivo também com a pandemia, né? O Ivo, o bailarino, Ismael Ivo, né? Então, é preciso resistência. E eu acho que isso aqui é resistência. Fábrica de Ideias é resistência. Né? Você, nessa mesa, como mulher negra, dirigindo esse espaço sagrado, é resistência. Então, eu acho que é responder com a arte. Que a arte, eu acho que a arte é vida. A arte impulso. O cinema, o teatro, a dança. Eu estive no festival de repetição José do Rio Preto, e lá são 80 anos de Abdias Nascimento. Há quantos anos Abdias está gritando? Morreu gritando, né? Em pró do teatro negro, em pró da arte negra, falando do genocídio, alfabetizando gente. Foi um dos primeiros, ele tem 44, né? Então, acho que a gente está gritando. Essa fala sua é um grito. É um grito para a gente. E é um grito que ecoa. E lá no fórum, no Festival de São José do Rio Preto, na mesa, que era Arte Nascimento e Sidney Santiago, falando sobre o teatro negro, o que se chegou a uma conclusão para eu falar? O que está sendo feito no Brasil é arte negra. Muita arte negra. É nós que estamos sustentando esse país com a arte, por isso que eles querem tirar a arte. Porque só dá nós, gente. Porque os outros teatros estão fazendo a mesma coisa. Dá nós, os indígenas, LGBTQIA+. E eu acho que é por aí. Para caminhar, não sei se é uma resposta, mas é um fazer. Eu estou muito imbuída primeiro, porque eu vou falar amanhã, né? Depois do sarrafo,
Eu falei para Paulo, para Beatriz, que o sarrafo começou alto ontem. Então, quem tem que apresentar, eu estou com medo do sarrafo. E eu acho que é isso. Gratidão. Seu sarrafo bateu forte hoje de vocês. Bateu forte, entendeu? Thank you so much for this really inspirational presentation. And Dimitri, as you were talking, I was getting all these messages from the comrades in Namibia because they are at a point, at a very critical point in negotiating the way in which the ancestors who were stolen during the genocide are going to be returned. And so, but as I was listening, I was wondering how the theory that we employ as strategy, as anti-colonial strategy, how that becomes complicated when some of the theorists whose work inspires us and guides us become politically disappointed, when they become advisors to the very European governments that continue to oppress African people and pretend to be their friends. So we know about the work that Mdembe is doing with Macron. In the preparation and in the work of France Afrique. And I was trying to find the announcement, but I suddenly can't find it because, you know, here in Brazil, you can't just go to X and find it. But yesterday, an announcement was made of a decision that had been made in a meeting between the Frans Fanon Foundation and the Stephen Biko Foundation together, who have decided to give a very important award to the South African legal team that took Israel to that international court. Because we have to look at the implications of the theory and the strategies for the anti-colonial work that we are doing. And we have to be very careful. We know big Latin American theorists on Colton Daji have disappointed us. Some of these theorists have committed violence against women. And we need to be very careful on who we want to be guided by and when we turn our backs on. Bom, eu vou tentar fazer, na verdade, só uma síntese, não vou responder, obviamente, todas as questões que foram colocadas, mas eu queria pensar que pelo menos 3 coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, que eu não acho que dá para a gente mudar o passado, né? Eu acho que o que a gente faz é pensar o passado, os historiadores têm feito isso, as historiadoras, basta ir na revista Afroásia, né? Eu fui editora por 5 anos na revista Afroásia, junto com o nosso colega Fábio Baqueiro e a Iaci, e o que a gente tem visto sistematicamente são como jovens, inclusive historiadores e historiadoras, têm produzido reflexões muito sérias, reflexões inspiradas, né, em documentações, em arquivos. A Afroásia não publica a revisão de bibliografia, revisão de literatura. A Afroásia só publica trabalhos, de fato, fundados, né, em produção documental. E o que a gente tem visto é exatamente que tem se repensado o Brasil. Porque eu acho que quando você tenta mudar o passado é revisionismo histórico, né? A gente não quer fazer revisionismo, né? A gente quer repensar o passado para produzir elementos para compreender o presente e, quem sabe, sinalizar perspectivas de futuro. Michel, eu gosto muito dessa ideia do revide, Michel. Adorei essa coisa do revide. Eu tenho trabalhado com uma outra categoria
que é inspirada na Rita Segato, que é a ideia das contrapedagogias, né? Como ela fala das pedagogias da crueldade, e eu tenho trabalhado muito com essa perspectiva das contrapedagogias, né? Uma outra coisa que eu queria falar também um pouco é sobre a questão dos estudos da branquitude, né? Da psicanálise, sem dúvida, eu acho fundamental. E não é à toa que entre as principais obras nesse campo, né, estão as obras do Fanon, pensando essa articulação com a psicanálise, mas cada vez mais a psicanálise, contemporaneamente, tem sido chamada a falar disso, né? Até porque a tradição psicanalítica que se produziu no Brasil, que avançou muito na segunda metade do século XX, foi a psicanálise de inspiração lacaniano-freudiana que tirou a raça, né, obviamente, da sua discussão. Então, há um movimento muito interessante, eu conheço muitos colegas da Escola Brasileira de Psicanálise, do Círculo Psicanalítico Brasileiro, que tem introduzido essa reflexão nos seus trabalhos e nas suas formações, né? Essa coisa da rota de fuga, né, das imagens como rota de fuga, né, como faz Grada Quilomba, cada vez mais a gente tem visto, né, antropólogos e antropólogas emergindo e dialogando com as artes plásticas, né, como uma forma de tentar dar sentido àquilo que muitas vezes o significante escapa, né? O significante não dá conta. Então, a imagem, né, a arte é uma forma de tentar produzir outras estratégias interpretativas e discursivas para temas que são muito delicados, como é o caso dos traumas coloniais, né, e do que a gente chama hoje dessas memórias sensíveis, né, memórias difíceis, né. E depois da primeira fala, né, o colega lá que eu lembro, o João Lacerda, na verdade, foi mais um contexto, e eu concordo com você. E eu queria pensar também como essa elite acadêmica que se estabeleceu na Bahia foi uma elite acadêmica que, inclusive, escanteou, né, a figura da Ruth Landes, né? Por ser uma mulher, acaba ficando escanteada, embora tenha vindo ciceroneada, embora tenha vindo dentro de um contexto de recepção, mas num determinado momento, quando ela se aproxima do homem negro, né, ela é automaticamente escanteada e tem a sua fala desqualificada, né? Então, é muito interessante para a gente perceber como essas elites, né, acadêmicas e intelectuais, ontem, hoje, certamente amanhã, né, elas, por mais que produzam sobre raça e racismo, nem sempre estarão impunes a serem elas mesmas racistas. Para isso, vamos tomar coffee break. Não iremos abrir. Tudo certo? Certo, tem um povo acompanhando, né? Aí já vou Obrigada.